Enquanto eu meditava, Salmo 39:3, 23, o preparo do coração do pregador. Mais do que palavras, um sermão é o extravasar de uma vida. O valor real de um sermão depende da pessoa, quem está por trás da fraseologia. A linguagem pode ser excelente, mas o sermão um fracasso. Pode ser que nada falte no arranjo, ou pode haver fatos assustadores, por exemplo, que realmente façam arrepiar. Mas, a não ser que o sermão tenha vida, será apenas a letra que mata. A águia empalhada das lojas de taxidermia, um antigo processo de conservar um animal morto, deixando-o com aparência de vivo, pode estar com as asas estendidas, mas os seus olhos vidrados nunca se levantarão mais. O sermão deve ser mais que apenas linguagem e forma. Deve ter vida, algo em chamas, como um arbusto que arde, ou nunca levará as pessoas a ouvir a voz de Deus e a abandonar os ídolos a quem tanto devotam atenção. Sejam eles trabalho, bens materiais, entre outros. A pregação pode ser fúnebre. Queiramos ou não, nossos sermões serão um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Que coisa terrível pensar que uma pessoa designada por Deus para levar a salvação possa realmente ser responsável pela perda de pessoas. Essa é uma tragédia que deve ser evitada. Mas como? Primeiramente, o sermão não é a única coisa que necessita de preparo. O próprio pregador precisa sentir o toque e o apelo do sermão em seu coração. Somente assim, o povo poderá sentir a força da verdade contida na palavra de Deus. Nesse sentido, o ato de pregar rompe os limites da arte e se encarna no pregador. Fogo no coração. Estando toda a mensagem preparada e todas as notas do sermão em ordem, o sermão precisa sair do papel para a alma do pregador. O fogo deve ser aceso depois de ajuntado o combustível. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Salmo 39:3. Quando Davi escreveu essas palavras, estabeleceu uma fórmula perfeita para os pregadores. É um texto revelador. Foi enquanto o fogo ardia que ele falou com sua língua. A iluminação divina lhe deu expressão. Ousaria um professo mensageiro de Deus falar, a não ser que o fogo esteja ardendo? O ferro não pode ser mesclado quando o fogo está baixo. Coisa lastimável é ver em um púlpito uma panela de cinza. Depois de completar o preparo do sermão, o pregador deve preparar o coração. Dê um passeio e vá a um local para orar. Ali, na presença de Deus, medite sobre a mensagem. Entregue-se inteiramente a ela. Siga-a ponto por ponto. Imagine a congregação diante de si e pense nas necessidades deles. Pinte a fisionomia de certas pessoas que espera que estejam presentes. Alguém que sabe que necessita dessa mensagem. Medite sobre cada ponto com o coração e rogue a Deus como genuíno intercessor. Visualizar a congregação ajudará a se despir de artificialidade e proporcionará simpatia, confiança e coragem. Se deseja que seu sermão seja uma janela pela qual as pessoas possam obter um vislumbre de Deus, lembre-se de que uma janela não é uma atração para si mesma. Só um vidro trincado, sujo ou desigual atrai a atenção para si. Os pontos de suas anotações são apenas os ossos da estrutura do sermão, mas são importantes, por isso medite sobre esses pontos. O auditório percebe se o pregador tirou proveito do período de preparo ou do seu sermão. Como já mencionado, se o sermão deve ser um poder para o auditório, deve primeiro estar vivo no coração do pregador. Este deve pôr suas mãos fervorosas sobre a mensagem, trazendo-lhe a própria unção de Deus. Quando o coração do pregador está ardendo em chamas, então o povo reconhece o estalar dos fogos de Deus. Nathanael J. Brenton disse: Passa o sermão a ser sermão e está livre de ser preleção ao ser elaborado e apresentado no Espírito Santo. Passa o sermão a ser sermão e está livre de ser preleção ao ser elaborado e apresentado no Espírito Santo. Evangelho em chamas. O credo de que necessitamos é o do ser humano cego. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Os sermões que brilham com crenças tão positivas, apoiadas pela experiência do pregador, trarão salvação.
Cuide de você mesmo e da doutrina, diz o apóstolo, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. O sermão que salva a congregação deve ter primeiro salvado o pregador. Aquele que quer limpar as feridas de outra pessoa deve primeiro estar limpo. Ele deve ser uma testemunha viva da verdade que proclama. O fogo que arde no altar do coração do evangelista será transmitido aos ouvintes. O sermão frio, insípido e formal será substituído pelo apelo real do coração. O nome de Deus será glorificado e o pregador será eloquente, visto que seus pensamentos estarão inflamados. Somente o pregador tomado por uma paixão pode conhecer a bênção do ministério. A oratória eloquente, a literária sem o fogo do Espírito de Deus, não passa de tributos florais que enfeitam o caixão de um sermão morto. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:2. No sermão, seja qual for a linguagem usada, o pregador nunca dirá algo diferente daquilo que ele é pessoalmente. Alexandre Maclaren afirmou: nunca está em chamas é insensatez, se cremos no nosso próprio credo. Sinto-me constrangida a dizer que o trabalho de muitos de nós nossos pastores carece de poder. Vão passando dia após dia, possuindo apenas fé fria, nominal, apresentando a teoria da verdade, mas fazendo-a sem aquela força vital que provém da comunhão com o céu e faz com que as palavras proferidas encontrem lugar no coração das pessoas. Somente o poder divino tocará o coração do pecador. Ministros de Deus com o coração ardente de amor a Cristo e aos vossos semelhantes, buscai despertar os que se acham mortos em ofensas e pecados. A Igreja de Deus necessita de pessoas que sejam movidas por profundo amor a Cristo e aos perdidos. O amor que está no coração fará coisas maravilhosas. Falem ao pecador com seu coração transbordante de terno e compassivo amor de Cristo, Cristo crucificado. Falem, orem e cantem sobre isso, o que abrandará e conquistará corações. Esse é o poder e a sabedoria de Deus para ganhar pessoas para Cristo. Frases formais e estereotipadas, a apresentação de assuntos meramente argumentativos produzirão pouco benefício. O suavizante amor de Deus no coração dos obreiros será reconhecido por aqueles pelos quais eles trabalham. Pão e água. Despertar pessoas mortas em delitos e pecados requer novo senso da importância do pregador e de sua mensagem. O sermão não é uma peça de arte, não é uma fatia de bolo. É um pedaço de pão para pessoas famintas. Olhar o sermão meramente como um meio de promover algum alvo da igreja, por mais que digno que possa ser, e não com o objetivo de alimentar o rebanho faminto, é oferecer ao povo pedra em vez de pão. Além disso, usar o tempo do sermão para apresentar algum argumento sobre um ponto teológico e não levar o povo a ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías 6:1, é falhar na obra mais importante do pregador. Quão trágico é oferecer fogo estranho no altar de Deus. De modo algum, é inadequado motivar e inspirar o povo de Deus a ser mais fiel no serviço de Cristo, contanto que a inspiração brote de uma renovada visão do Senhor e não seja produzida pelo espírito de rivalidade. A instrução sobre as profecias e as doutrinas de Cristo pode ser igualmente a base de muitos sermões, pois a congregação precisa tanto de instrução como de inspiração. Entretanto, o principal propósito da pregação não é entusiasmar ou informar, mas inspirar e transformar. Realmente, o sermão é uma questão de vida e morte e deve ser feito em nome de Cristo e com a autoridade do céu. Sempre que ao dar a mensagem, o embaixador de Deus sentiu o elevado propósito de sua missão, não terá como preocupação principal o equilíbrio de suas palavras ou a precisão de seu discurso. Em vez disso, sentirá o fato de que está falando por Deus a alguém perdido. A não ser que sinta isso, não importa o quanto sua retórica seja impecável, seus argumentos sejam inquestionáveis ou quão responsível seja o povo à sua apresentação, ele falhou completamente. Mas que a voz do pregador, mais
que a voz do pregador, o povo deve ouvir a voz de Deus. Quando o portador das alegres novas da salvação trouxer a mensagem à sua igreja, a palavra deve contemplar o Senhor em sua majestade. A menos que isso ocorra, os conclusivos argumentos, a linguagem brilhante, a eficiente apresentação e as ilustrações interessantes e impressionantes serão apenas para a vergonha do pregador. Por outro lado, quando o homem fala como se quisesse dizer o que diz, tendo a alma a lhe brilhar nos olhos, as palavras vibrantes de profunda preocupação, então os homens propendem a ouvir e a voltar novamente. Essa espécie de pregador constrói uma comunidade de crentes. O coração aquecido de uma congregação é o mais eficiente anúncio evangelístico. Tal homem não está excessivamente preocupado com a linguagem que se prende aos níveis acadêmicos. Ele fala do coração e naturalmente cultiva uma aproximação íntima, cativante, digna e dinâmica. Seus sermões não se tornam enfadonhos, apelando demasiadamente para as raízes gregas e hebraicas. Há clareza e poder em suas mensagens e, como as multidões dos tempos antigos, o povo é levado a dizer: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Atos 2:11. Que não haja desprezo ao estudo do texto nas línguas originais, longe disso. O conhecimento das línguas bíblicas deve estimular a meditação e abrir novas perspectivas de revelação para o pregador. Mas ele tem que tomar cuidado para não levar a congregação a uma mera discussão acadêmica. É bom lembrar que Nosso Senhor foi uma vez crucificado sob uma inscrição em latim, grego e hebraico. Em um excesso de ênfase sobre a erudição, haverá perigo de que ele seja de novo crucificado, enquanto debatemos acerca da interpretação de línguas mortas. Paulo, o evangelista de Corinto, lembrou a seus conversos de que, ao levar a eles as boas novas, a sua palavra e a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. 1 Coríntios 2:4. A palavra poder, dinâmicos, no grego, é a raiz da nossa palavra portuguesa dinamite. O que ele realmente disse foi: quando eu cheguei a vocês, foi em demonstração da dinâmica espiritual. É essa maneira pela qual cada pregador deve se aproximar de sua tarefa. Como o sol nascente que abre os portais da manhã, ele deve vir, regozijando-se como um homem forte que disputa uma corrida. Humildemente, mas confiante em seu Deus, deve subir ao púlpito com uma oração como esta: ó Deus, ajuda-me hoje a colocar Cristo na mensagem e por 10 dias nesses 30 minutos de pregação. Para isso, ele deve estar preparado inteiramente. Escada para o céu. Os sermões devem ser escadas pelas quais o pregador e o povo possam subir até que consiga olhar a face de Deus. Ao ser levantado cada vez mais alto, subindo passo a passo, o povo é gradualmente levado à presença divina. Todo ponto do sermão deve naturalmente conduzir ao ponto seguinte. Possivelmente serão suficientes apenas 5 ou 6 pontos. Os textos e as ilustrações são apenas passos que levam ao altar de Deus. Todo sermão deve começar onde o povo está. Então, com a continuação do sermão, o pregador consegue alcançar o trono de Deus com uma das mãos e com a outra segurar a congregação, subindo com ela cada vez mais alto, ou mudando a figura enquanto apresenta o sermão. O pregador se torna uma ponte de carne e osso, um caminho vivo sobre o qual seu povo pode passar para a presença de Deus. Assim, pois o sermão é mais do que palavras, e o pregador mais que um simples orador. Como a árvore que se curva diante de um vento impetuoso, assim deve o pregador ser dócil nas mãos do Espírito de Deus. Não há pessoa que pregue que não sinta uma tensão nervosa, mas nunca a deve revelar. É necessário ser como as cordas de um violino, que produzem som somente quando esticadas. Se o povo aprender a melodia do céu, será porque o Espírito de Deus se moveu sobre um instrumento musical e vivo. E quanto mais o mensageiro for submisso, mais incisiva será a mensagem.